Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós teremos um outro tema, né, para a nossa aula, e o tema da aula de hoje é efeitos psicobiológicos do exercício físico em pessoas com transtorno de ansiedade e depressão. Então, nos dias atuais, né, tem aumentado muito o número de pessoas, né, a prevalência de pessoas com transtorno de ansiedade e de depressão, e cada vez mais a literatura científica vem demonstrando, né, que o exercício físico ele pode ser uma ferramenta poderosíssima, uma opção de tratamento não farmacológico para pessoas com esses transtornos de ansiedade e depressão. Então, com relação à estrutura da aula de hoje, eu vou destacar o mapa do sedentarismo mundial, né, a prevalência de adultos sedentários em cada país, inclusive no Brasil, e o impacto do sedentarismo sobre a saúde, né, levando ao surgimento de inúmeras doenças, inclusive os transtornos de humor, né, sendo os mais frequentes na população os transtornos de humor, depressão e ansiedade. Existem outros transtornos? Existem, mas esses são os mais prevalentes na população, né, são os que surgem mais, né, os que impactam mais na população. Da depressão, o que a gente vai discutir? Eu vou destacar aqui o conceito, os sintomas, os tipos de depressão e os tipos de tratamento. E a mesma coisa eu vou fazer para ansiedade, tá? Conceito, sintomas, tipos de ansiedade e tipos de tratamento. Além disso, pessoal, eu vou destacar, né, quais são os possíveis mecanismos relacionados aos efeitos do exercício físico sobre os transtornos de humor. Então, de que forma que o exercício físico atua, né, em que áreas do corpo que ele atua, são em hormônios, são no cérebro. Então, vou mostrar como que isso funciona, né, de que forma que funciona para ter um efeito sobre o transtorno de humor, para melhorar os sintomas, né, relacionados a esses transtornos de humor, que no caso a gente vai falar da depressão e da ansiedade. Então, né, para começar, é importante destacar, né, a gente sempre destaca isso aqui nas aulas da consultoria e também nos stories, né, que existem diferentes diretrizes, né, que são publicadas, né, que recomendam a prática de exercício físico, direcionando o tipo de exercício físico ideal, a intensidade, a duração, a frequência para diferentes tipos, né, de pessoas, para idosos, né, para jovens, para crianças. Então, apesar de existir diferentes diretrizes que recomendam essa prática de exercício físico, né, e até indicam qual a melhor intensidade, duração, tipo de exercício físico, muitas pessoas, né, grande parte da população ainda permanece sedentária, né? Aí, apesar também de haver programas que incentivam a prática de atividade física ou a prática de exercício físico nas cidades e até mesmo dentro de empresas, grande parte da população permanece sedentária, né? E um estudo foi publicado, ele destaca nessa revista The Lancet, que é uma das principais revistas, né, um dos principais periódicos da área médica. Esse estudo ele avaliou a quantidade de pessoas sedentárias no mundo, né? E aqui nessa figura, nesse mapa, a gente pode destacar que o mapa de cima é referente à população masculina e o mapa de baixo é referente à população feminina. E nesse estudo, o que eles levaram em consideração, né, para falar que a pessoa é sedentária ou não é? O sedentário, ele não pratica nem 30 minutos, né, de intensidade leve a moderada pelo menos 5 vezes por semana, ou ele não praticava pelo menos 20 minutos de intensidade de exercício físico de intensidade alta pelo menos 3 vezes por semana. Então, esses foram os critérios, né, que o estudo levou em consideração para que a pessoa fosse sedentária. E o que a gente pode ver aqui no mapa, né? Vamos ver o mapa de cima primeiro. Vamos levar em consideração o Brasil, né, o nosso país. Então, o Brasil, a gente pode perceber que 40 a 49,9% dos homens são sedentários. E das mulheres,
a gente pode perceber que mais de 50% das mulheres no Brasil são sedentárias, ou seja, gente, praticamente metade da população brasileira não pratica exercício físico, é sedentário. E qual que é o risco, né? O que ser sedentário pode impactar na nossa vida, pode impactar na nossa saúde? Esse estudo, publicado em 2009, destacou que o baixo nível de atividade física, ele acarreta um maior risco de morte. Então, eu vou mostrar aqui para vocês esse gráfico, que no eixo X, nós temos diferentes condições, né? Então, temos aqui o baixo nível de atividade física, obesidade, pessoas fumantes, pessoas hipertensas, pessoas com colesterol elevado e pessoas diabéticas. As linhas coloridas no gráfico representam os homens e as linhas brancas as mulheres, nas diferentes condições que eu acabei de falar. E o que a gente pode visualizar aqui, ó, o baixo nível de atividade física, ele tem um maior risco de morte comparado com as outras condições que eu destaquei aqui. Agora, imagina a pessoa que é sedentária, a pessoa que tem um baixo nível de atividade física e ainda tem essas outras condições associadas. Como aumenta o risco de morte dessa pessoa, né? Então, essa condição prevalente de sedentarismo na população mundial e também na população brasileira leva a doenças crônico-degenerativas, influencia as funções fisiológicas, piora a qualidade do sono, piora o perfil lipídico e glicêmico, influencia, né, negativamente nas funções cognitivas e aumenta, né, a frequência, aumenta o surgimento desses transtornos de humor, sendo os mais frequentes, como eu já falei, ansiedade e depressão na população mundial e principalmente, né, aqui que a gente está destacando, na população brasileira. E o que são, né, esses transtornos de humor? Esses transtornos de humor são caracterizados por manifestações afetivas consideradas inadequadas em termos de intensidade, frequência e duração, sendo que as manifestações afetivas mais comuns, como eu já destaquei, são a ansiedade e a depressão. E o que é a depressão? A depressão é a doença da tristeza, em que os sentimentos negativos se traduzem em angústia, pena, melancolia, desencanto, desilusão, abatimento e falta de ânimo e de energia. E quais são os sintomas, né, da pessoa que está com depressão? Os sintomas podem ser emocionais, que levam ao humor deprimido, desamparo, autodesvalorização. Também podem ser de caráter motivacional, né, levando à perda de interesse ou prazer. Os sintomas podem ser somáticos, levando a aumento do cansaço e anormalidades no apetite e no sono. Sintomas motor-comportamentais, levando à retardação psicomotora. E sintomas interativos, que levam à diminuição da interação social, bem como a diminuição levando à inatividade sexual também. E quais são os tipos de depressão, né? Nós temos a depressão maior, que é conhecida simplesmente como depressão, é um distúrbio mental caracterizado por pelo menos 2 semanas de humor alterado, que esteja presente na maior parte das situações, né, do dia a dia. A depressão atípica, ela envolve apenas alguns dos sintomas da depressão maior, e os sintomas comuns incluem aumento do apetite, ou ganho de peso, sonolência ou excesso de sono e sensação de rejeição. Já a depressão sazonal, as pessoas com saúde mental normal durante a maior parte do ano e com sintomas depressivos em diferentes estações do ano, ou no inverno ou no verão, né? Geralmente são nessas 2 estações que levam à depressão sazonal. Já a depressão bipolar, né, o transtorno bipolar, também conhecido como transtorno maníaco-depressivo, ele é diagnosticado em indivíduos com episódios de humor frenético, conhecido como mania, e normalmente alternando com episódios de depressão. Então, a pessoa nem sempre ela está depressiva, na depressão, no transtorno bipolar, às vezes ela está
com episódios de depressão e às vezes com episódios de humor frenético. E a depressão pós-natal, né, que geralmente se desenvolve nas primeiras 4 a 6 semanas após o parto e pode, né, pode até desenvolver após vários meses também. Os sintomas mais comuns são humor baixo, incapacidade de lidar com diferentes situações, né, e dificuldade para dormir. A síndrome pré-menstrual também foi incluída, né, como um tipo de depressão. São mulheres, né, que têm diversos sintomas emocionais durante esse período pré-menstrual, com ou sem sintomas físicos relacionados ao ciclo menstrual da mulher. E a distimia, que é uma forma leve, porém a longo prazo de depressão. Os sintomas geralmente duram pelo menos 2 anos, né? Apesar de ser uma depressão leve, ela é de longa duração. E como que é feito, né, o diagnóstico da depressão? Para se ter, segundo o manual, né, a 5ª edição do Manual de Diagnóstico e Estatística de Distúrbios Mentais, é necessário que 5 sintomas desses que eu destaquei, né, anteriormente estão presentes, sendo que desses 5 sintomas, 2 devem ser o humor deprimido e a perda de interesse. Além disso, esses 5 sintomas têm que estar pelo menos por 2 semanas presentes, né? E quem faz o diagnóstico da depressão é o médico. Nós, profissionais de educação física, não temos competência, não fomos formados para isso, tá? E quais são os tipos de tratamento da depressão? O tratamento da depressão inclui, né, a ingestão de medicamentos antidepressivos, porém, né, pode não haver adesão, é difícil a adesão a esse tipo de tratamento. Por quê? Porque esse tipo de tratamento tem efeitos colaterais. E além de ter efeitos colaterais, tem o estigma, né, de tipo assim, eu não preciso tomar um remédio, não estou com depressão. É difícil a pessoa aceitar que ela está com depressão e que ela precisa tomar um medicamento para melhorar esses sintomas. E além dos medicamentos antidepressivos, também tem um tratamento psicológico, mas que também, né, tem essa questão do estigma, né, da pessoa ter aquele preconceito de eu não sou louca, né, associa depressão com a loucura, e que são coisas totalmente distintas, que não tem nada a ver. Associa o tratamento psicológico, o tratamento psiquiátrico a pessoas que são loucas, né? E não é assim. Esses transtornos mentais também são tratados existem também tratamentos psicológicos, mas as pessoas têm um certo preconceito com esse tipo de tratamento também. E também temos a prática de exercício físico, né, que nós temos algumas vantagens com relação à prática de exercício físico. Ela pode ser gratuita e imediatamente disponível para todos, porque, por exemplo, uma caminhada, você pode caminhar na rua e não ter que pagar por isso. Não. A prática de exercício físico, ela não acontece somente nas academias, né, elas podem acontecer ao ar livre também e não ter nenhum custo para isso. Então, pode fazer caminhada, pode andar de bicicleta, pode fazer um trote, uma corrida, né? Ou então pode até fazer exercícios com pesos em casa, com elásticos, né? Então, existem diferentes formas de praticar exercício físico sem ser pago, de forma gratuita, né? E além disso, a prática de exercício físico não carrega o mesmo estigma, né, que a psicoterapia ou que os medicamentos. E a maioria das pessoas hoje em dia tem orgulho em dizer que pratica exercício físico, né? Dizer que se exercita. Porque hoje é muito disseminado, né, na televisão, nas redes sociais, as pessoas, né, praticando exercício físico. Então as pessoas têm orgulho hoje em dizer que é praticante de exercício físico. Eu não estou dizendo aqui, gente, que a prática de exercício físico é melhor do que o tratamento com medicamentos e do que o tratamento psicológico. Todos são importantes, né? Mas eu estou só enfatizando aqui que a prática de exercício físico, ela pode ser de mais fácil acesso para as pessoas, ok? E existem recomendações para a prescrição de exercício físico para o tratamento da depressão? Sim, existe. Existem recomendações.
E essas recomendações, né, elas são realizadas por diferentes países. Cada país tem a sua recomendação, né, para a população. E esse artigo aqui, ele foi publicado em 2017 e ele destaca, né, o efeito do exercício físico como antidepressivo, né? E nessa tabela aqui, nós podemos ver nos diferentes, desde 2004 até 2016, algumas recomendações que foram, né, que foram prescritas, que foram destacadas por diferentes países e diferentes agências, né, que realizam essas diretrizes de prescrição de exercício físico. Então, o que a gente pode destacar aqui? Que essas, né, agências, elas destacam que pessoas com depressão leve a moderada devem praticar exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, com sessões de 45 a 60 minutos de intensidade leve, por um período de 10 a 14 semanas. Então, quais foram os países, né, que destacaram isso, que reportaram essa diretriz? Foi o Reino Unido e a Holanda, né, que são as referências de 2014, 2004, 2010 e 2013. E, além disso, né, a referência de 2015, que é a Austrália e a Nova Zelândia, além do que foi descrito acima, ele destaca que, caso não seja suficiente iniciar o tratamento, o exercício físico, iniciar o tratamento psicológico e medicamentoso. Ou seja, eles destacam que primeiro, né, iniciar o tratamento com a prática de exercício físico, e se não for suficiente, depois iniciar tratamento psicológico e medicamentoso. Já o Canadá, em 2016, né, também recomenda o exercício físico como monoterapia de primeira linha para a depressão, para o tratamento da depressão maior, leve a moderada, e como tratamento adjuvante de segunda linha para a depressão maior, moderada, severa. Então, a recomendação do Canadá já é diferente, né? Então, para quem tem depressão leve a moderada, começar com o exercício físico, para depois ir para o tratamento psicológico e medicamentoso. Já quem tem depressão moderada severa, o exercício físico anda junto com as outras terapias, anda junto com o medicamento, né, com a ingestão de medicamentos e com o tratamento psicológico. Eles devem ser realizados de forma simultânea, não iniciar primeiro com um para depois incluir o outro. Além disso, né, esse artigo destaca que nos Estados Unidos não há essa recomendação da prática de exercício físico para o tratamento da depressão em qualquer nível que seja a depressão do paciente. Então, não está incluído nas diretrizes dos Estados Unidos a prescrição de exercício físico como tratamento, como parte, né, do tratamento da depressão, da depressão, aqui no caso, né? Aqui não entra ansiedade. E quais são os tipos, né? Vem aquela pergunta que todo profissional de educação física faz. Qual o tipo, a intensidade, a duração ideal do exercício físico para tratar a depressão? Já que nós vimos que diferentes agências em diferentes países recomendam a prática de exercício físico para o tratamento da depressão. Então, qual seria o tipo, intensidade e duração ideal desse exercício físico? Aqui nesse artigo publicado, né, num dos principais periódicos também da área médica, que é o JAMA, e esse artigo ele foi publicado em 2014, e nele destaca-se que o tipo, a duração ideal do exercício físico para o tratamento da depressão ainda não estão claros, né, são inconclusivos, né, não tem como a gente falar sobre isso, porque muitos estudos ainda são inconclusivos, né? E outro artigo publicado em 2015 também destaca que, embora os achados recentes, né, confirmem o efeito positivo do exercício físico sobre a depressão, ainda não temos diretrizes claras sobre quais exercícios são mais indicados para essa população. E
Um outro artigo, né, ele destaca que nós podemos levar em consideração, para nos auxiliar a prescrever o exercício, levar em consideração as características dos programas de exercício físico que maximizam as propriedades antidepressivas. Então, esse artigo ele lançou um guideline que pode nos auxiliar, né, na hora de prescrever o exercício físico. E quais são essas características, né, dos exercícios que maximizam essas propriedades antidepressivas? Então, o que está mais documentado na literatura é que o exercício físico, tanto aeróbio quanto resistido ou misto ou concorrente, eles são efetivos, né, para maximizar essas propriedades antidepressivas. A intensidade mais indicada nos estudos, né, mais estudada, foi a intensidade baixa moderada, mas que também deve considerar a preferência do aluno. A duração, né, deve ser realizada 45 minutos a 1 hora por sessão, pelo menos 3 a 4 vezes por semana, ou uma duração maior ou igual a 150 minutos por semana. E os benefícios, né, os benefícios antidepressivos do exercício físico, eles começam a aparecer após 10 semanas do início da prática. O exercício ele deve ser prescrito de forma individualizada e o exercício ele deve ser utilizado como uma terapia adjuvante à medicação e à terapia psicológica, caso a pessoa esteja realizando, tá? E esse outro artigo publicado em 2018, né, que destaca que existe, né, um guideline português e brasileiro para o tratamento de depressão. E nesse guideline destaca diferentes países, né, como a Suécia, o Canadá e os outros que eu já destaquei anteriormente, já incluíram nas diretrizes clínicas a recomendação prática do exercício físico como monoterapia ou como uma terapia complementar, né, uma terapia adjuvante para o tratamento da depressão. E os autores desse artigo, eles destacam que a necessidade de incluir o exercício físico nas diretrizes brasileiras e portuguesas, porque além da diretriz americana, que eu comentei que não prescreve, né, o exercício físico como para o tratamento da depressão, no Brasil também, nas diretrizes brasileiras, também não estão incluídos os exercícios físicos nas diretrizes. Então, os autores destacam, né, a importância de incluir o exercício físico nessas diretrizes, visto que temos muita documentação aí na literatura científica destacando os benefícios do exercício físico para o tratamento da depressão, né? Então, já destaquei aqui tudo, né, relacionado à depressão, e agora eu vou começar a falar sobre a ansiedade, né, que a ansiedade ela é muito presente na vida atual, né, a gente pode até ver que nessa figura, né, que nós temos inúmeras responsabilidades, né, então a gente tem que trabalhar, nós temos que estudar, ao mesmo tempo a gente tem que cuidar de casa, quem tem filhos ainda cuidar dos filhos, né, e essa ansiedade, né, essa vida atribulada atual, ela leva aos transtornos de ansiedade, né, ela pode adquirir, né, contornos patológicos, levando aos transtornos de ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade é um estado emocional transitório que envolve grandes conflitos psicológicos e sentimentos desagradáveis de preocupação, tensão, apreensão, angústia e sofrimento. E é um estado também afetivo, caracterizado pela expectativa de algum perigo que se revela indeterminado e impreciso, diante do qual o indivíduo se julga indefeso, né? E a ansiedade, segundo esses autores, ela pode se dividir em ansiedade traço e ansiedade estado. Então, ela pode se dividir em ansiedade traço e estado, sendo que a ansiedade traço, ela refere-se a diferenças individuais, ou seja, a visão de mundo que o indivíduo usa para lidar com diversas situações em seu ambiente. Então, visto que ela se refere às diferenças individuais, nós podemos falar que a ansiedade traço, ela se refere mais à personalidade, né, daquela pessoa, se aquela pessoa é ou não ansiosa.
E ansiedade estado, ela se refere ao estado emocional, situacional e transitório, caracterizado por sentimentos desagradáveis, conscientemente percebidos e pelo aumento da atividade do sistema nervoso autônomo. Ou seja, com outras palavras, nós podemos dizer que a ansiedade estado ela é situacional, né? Ela depende daquele momento. Se naquele momento, diante daquela situação, você ficou mais ansioso ou não. Então, traço se você é ou não ansioso, geralmente no seu dia a dia. Estado é se você está ou não ansioso frente a alguma situação, tá? E com relação aos sintomas de ansiedade, a ansiedade envolve aspectos multifatoriais de caráter somático ou cognitivo. Com relação ao aspecto cognitivo, ele se refere aos sentimentos subjetivos que a pessoa tem quando ela está ansiosa, né? E os sentimentos são apreensão, tensão, medo, tremores indefinidos, a pessoa pode ter tremores indefinidos, e impaciência. Já com relação ao aspecto somático, nós podemos destacar que algumas alterações fisiológicas acontecem quando a pessoa está ansiosa. Como, por exemplo, ela pode ter taquicardia, pode ter vômito, diarreia, cefaleia, insônia. E esses sintomas, gente, eles não são prejudiciais ao organismo, na verdade, eles são benéficos, né? A função da ansiedade é nos proteger e não prejudicar. Mas esses sintomas, eles podem durar por muito tempo. E se eles duram por muito tempo, eles podem adquirir contornos patológicos, levando aos transtornos de ansiedade. E quais são os tipos, né, de transtornos de ansiedade? Nós temos o transtorno do pânico, né, que são relacionados a ataques de pânicos recorrentes e inesperados. A agorafobia, que são sintomas de ansiedade em resposta a situações que a pessoa percebe como inseguras ou das quais é difícil da pessoa escapar. O distúrbio de ansiedade generalizada, que ocorre quando a pessoa sente nervosismo ou preocupação excessiva em relação a diversas atividades ou acontecimentos, e essas preocupações excessivas com relações às coisas que ela tem que fazer no dia a dia mesmo, elas têm que perdurar por pelo menos 6 meses para ser um distúrbio de ansiedade, ser considerado um distúrbio de ansiedade generalizada, né? Além disso, nós temos a fobia social, né? Podemos destacar aqui que é caracterizado por manifestações de tensão nervosa, medo e desconforto, desencadeados pela exposição à avaliação social. Então, uma pessoa com fobia social, né, dificilmente ela daria uma aula, por exemplo, uma palestra, porque tem várias pessoas avaliando, né? Várias pessoas, as pessoas que estão assistindo a palestra, elas estão avaliando, né, a pessoa que está lá na frente. Então, dificilmente ela conseguiria, né, dar uma palestra, por exemplo, uma aula. Um transtorno de estresse agudo, ele é uma reação disfuncional, intensa e desagradável, que tem início logo após um evento extremamente traumático e dura pelo menos, né, por 1 mês. E o transtorno obsessivo compulsivo, que é uma perturbação mental caracterizado por obsessões e compulsões, né? Então, pessoas que têm compulsões por limpeza ou compulsões de organização, né? Então, isso pode ser um transtorno obsessivo compulsivo. E quais são os tratamentos, né, para o transtorno de ansiedade? Os tratamentos são praticamente os mesmos do transtorno depressivo. Então, só que os medicamentos são medicamentos ansiolíticos, mas que também é tudo aquilo que eu já falei anteriormente, né? Pode levar à não adesão devido aos efeitos colaterais que os remédios possuem e devido a estigmas de achar que fazer o tratamento medicamentoso, né? De achar que é uma loucura, que tipo, ela não precisa disso. E o tratamento psicológico sendo mais utilizado, né, o mais documentado na literatura, que tem uma maior eficácia, é a terapia cognitivo-comportamental, é o que mais é destacado, né, nos estudos.
mas que também pode não haver adesão, como eu falei anteriormente, devido a estigmas. É de tipo, eu não preciso de um psicólogo, as pessoas pensam isso, né? Que não precisam de psicólogo, que não está louco, já relaciona a loucura, né? Então, que a gente sabe que não tem nada a ver, mas que ainda existe esse preconceito. E a prática de exercício físico tem todas aquelas vantagens que eu destaquei anteriormente, né? De ser gratuito, de não carregar o mesmo estigma que a terapia e que a ingestão de medicamentos, e que a maioria das pessoas tem orgulho em dizer que pratica exercício físico, né? E quais são as recomendações da prescrição de exercício físico para o tratamento da ansiedade? Esse estudo, publicado em 2015, ele destaca, né, que o exercício ele pode ser um tratamento útil para a ansiedade, mas faltam ensaios clínicos randomizados, que é um tipo de estudo, né? Ensaio clínico randomizado é um tipo de estudo que está faltando mais desse tipo de estudo, e que esse estudo seja metodologicamente rigoroso e válido, né, para impedir qualquer conclusão definitiva sobre a sua eficácia. Então, segundo esse estudo, faltam ensaios clínicos com uma metodologia mais adequada e mais rigorosa para tirar essa conclusão da eficácia do exercício físico sobre a ansiedade. Além disso, né, esse artigo destaca que, de fato, né, a literatura existente ela é marcada por pequenos ensaios com fraca validade interna e que pesquisas futuras exigirão de projetos experimentais mais robustos e maior atenção aos detalhes metodológicos, como eu já disse anteriormente, no slide anterior. Então, por exemplo, né, colocar grupos controles apropriados, o tamanho de amostras adequados. Então, isso são indicações, né, que o artigo traz para pesquisas futuras. Outro artigo publicado em 2018, ele destaca, né, que ainda nós não temos diretrizes claras sobre qual a frequência, intensidade e duração e tipo de exercício físico mais indicados para reduzir os sintomas de ansiedade. A gente não tem essa recomendação de forma clara ainda, né? Mais estudos também são necessários para a gente ter essa recomendação, essa diretriz. Assim como na depressão, né, como eu já disse anteriormente. E que faltam ensaios clínicos randomizados comparando os impactos aditivos ou interativos do exercício físico resistido e exercício físico aeróbio sobre os sintomas de ansiedade no mesmo estudo, né, numa mesma pesquisa. Além disso, falta clareza se há divergência quando comparamos o exercício físico aeróbio e o exercício físico resistido sobre os sintomas de ansiedade. Então, qual que é melhor? O aeróbio ou resistido? Também ainda não é claro qual que é melhor. E também existem evidências recentes de ensaios clínicos randomizados que sugerem que cada tipo de exercício aeróbio ou resistido, eles impactam em sintomas específicos. Então, o exercício físico aeróbico, ele impacta em alguns sintomas diferentes do exercício físico resistido. E quais são esses sintomas? Né? Apenas o exercício físico aeróbio melhorou a angústia psicológica geral e a ansiedade, e apenas o exercício físico resistido melhorou a sensibilidade, a ansiedade, a tolerância, a angústia e a intolerância à incerteza. Então, já dá para perceber que alguns estudos trazem que o exercício físico aeróbico impacta em alguns sintomas e o exercício físico resistido impacta em outros sintomas. E um estudo anterior relatou que o exercício físico resistido ele provocou reduções notavelmente maiores nos sinais e sintomas de transtorno de ansiedade generalizada do que o exercício físico aeróbico. Então, cada um, né, atua em diferentes tipos de transtorno de ansiedade e diferentes sintomas, tá? Então, isso já é possível destacar aqui. E o artigo destaca que é preciso, né, estabelecer uma relação dose-resposta entre a frequência e a intensidade do exercício físico com efeitos ansiolíticos, né, que representa outro objetivo importante para as pesquisas futuras,
Então, definir qual que é a frequência, qual que é a intensidade ideal para que se tenha efeitos ansiolíticos, tá? E agora, gente, eu vou destacar quais são os mecanismos relacionados ao efeito, né, do exercício físico sobre os transtornos de humor. Então, de que forma, onde que o exercício físico atua, né, para diminuir esses sintomas, né, tanto os sintomas relacionados à ansiedade quanto aos sintomas relacionados à depressão. Então, existem mecanismos biológicos, né, e esses mecanismos biológicos estão relacionados a alterações fisiológicas nos níveis de monoaminas, a plasticidade cerebral, tem a hipótese da endorfina, a hipótese termogênica, e também nós temos efeitos psicológicos, né? E quais são esses? Nós temos a hipótese da distração, hipótese da autoeficácia, hipótese do autodomínio, hipótese da interação social. Tá, Daiane, beleza, você falou que tem diferentes hipóteses, tanto psicológicas quanto fisiológicas, né, da prática de exercício físico sobre os transtornos de humor. Não são somente essas que eu vou trazer aqui, existem inúmeros mecanismos, eu estou trazendo aqui os principais, os que são mais destacados nos artigos, tá bom? Então vamos começar com as hipóteses fisiológicas, né, as alterações fisiológicas do exercício físico sobre os transtornos de humor. Então a primeira alteração que eu vou destacar aqui é nos níveis de monoaminas, que no caso, aqui a gente destaca a serotonina e a noradrenalina. Então, a prática de exercício físico leva à melhora, né, ao aumento das sinapses desses neurotransmissores, da noradrenalina e da serotonina. Com relação à serotonina, as pessoas com níveis elevados de depressão e ansiedade, elas têm uma diminuição do triptofano sanguíneo e também uma diminuição do metabólito da serotonina no cérebro, que é o ácido 5-hidroxiindolacético, né? Então, nós temos diminuição dessas duas substâncias, né? E o triptofano livre, gente, ele aumenta a síntese de serotonina. E a serotonina, a gente vai ver que ela está relacionada à melhora de humor, né? Então, durante o exercício físico, o que acontece? Acontece a lipólise, aumentando o ácido graxo livre no plasma. O ácido graxo livre no plasma vai deslocar o triptofano que estiver ligado à albumina e vai aumentar os níveis de triptofano livre, né? E quanto mais triptofano livre, mais ele chega na barreira hematoencefálica, mais triptofano chega lá no cérebro. E com isso, né, além disso, o exercício físico, ele aumenta a densidade dos receptores de noradrenalina, que é uma monoamina relacionada com a ansiedade, né? Então, se ela é uma monoamina relacionada com a ansiedade, o exercício físico aumenta a densidade desses receptores e melhora, né, os sintomas relacionados com a ansiedade, né, diminui os sintomas da ansiedade. E além disso, né, além da noradrenalina e da serotonina, nós podemos destacar que o exercício físico, ele leva à plasticidade cerebral, né? E o que é isso? Quando a pessoa está com depressão, ela tem perda de células em algumas regiões cerebrais, como por exemplo, na amígdala, no córtex pré-frontal e no hipocampo. E essa perda de célula no hipocampo, ela leva a um declínio cognitivo e leva à redução da neuroplasticidade, levando à manifestação, né, de diferentes quadros psiquiátricos. E essa perda de células também, gente, nas diferentes regiões do cérebro, leva às diminuições nas concentrações neurocentrais e séricas de BDNF. E o que é o BDNF? O BDNF, ele é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, esse fator neurotrófico derivado do cérebro, ele é um fator que está relacionado à neurogênese,
né, a neurogênese no cérebro. O que é a neurogênese? É a formação de novos neurônios, né? E a gente pode perceber que esses transtornos de humor, eles diminuem, né, essa formação de novos neurônios. E a suprarregulação também de fatores neurotróficos, elas acontecem com o estresse, né? O estresse reduz esses fatores neurotróficos no hipocampo, e o tratamento com antidepressivo, o que ele faz? Ele aumenta esses fatores de crescimento no hipocampo. Então, por isso, onde que atua o antidepressivo, o remédio? Ele atua no cérebro, né, aumentando os fatores de crescimento que o estresse, os transtornos de humor fazem com que haja uma redução. Então, o antidepressivo ele vai lá, atua nessas regiões do cérebro para aumentar novamente esses fatores de crescimento no hipocampo e nessas outras regiões do cérebro que eu destaquei. Então, aqui a gente pode ver que o antidepressivo, ele atuando em diferentes regiões do cérebro, né, aumentando os níveis tanto de noradrenalina quanto de serotonina, e aumentando também os níveis do fator neurotrófico, do BDNF, aumentando a sobrevivência e o crescimento de neurônios, e aumentando a neurogênese, que é a formação de novos neurônios. E isso, o antidepressivo, ele é capaz, né, o medicamento antidepressivo, então ele é capaz de fazer isso. E a prática do exercício físico, será que ela também tem esse poder? Esse artigo destaca que sim, né, que a prática de exercício físico aumentou a neurogênese hipocampal. Então a gente pode ver aqui nesse gráfico, ó, aqui no eixo X, a gente pode ver que a barra preta são corredores, né? Então esse estudo foi feito em ratos, tá? Então são ratos corredores, a barra preta, e a barra branca no gráfico são os ratos controle, ou seja, os ratos que não praticaram o exercício físico. Sim, nas pesquisas eles pegam um rato, colocam na esteira para fazer o exercício físico, para simular o rato fazendo a corrida, tá? Praticando a corrida. E o que eles perceberam? No eixo Y do gráfico aqui, ó, são os níveis de BDNF. E o que eles perceberam? Que os ratos corredores aumentaram, né, os níveis de BDNF, e eles foram diferentes, né, do grupo controle, se diferenciando do grupo controle, estatisticamente, né? Então, os ratos corredores aumentaram a neurogênese hipocampal, aumentaram os níveis de BDNF no cérebro, aumentando assim aquela neurogênese hipocampal que eu falei anteriormente, a formação de novos neurônios. Além disso, gente, existe outro fator neurotrófico que também aumenta essa neurogênese, como por exemplo o IGF-1, né, que é o Insulin Growth Factor 1, que é o fator de crescimento de insulina 1. E o que a gente pode destacar? Que ele é um outro fator de crescimento também com a ação neurotrófica, e que ele participa da neurobiologia dos transtornos psiquiátricos em geral. Então, aqui nessa figura ao lado, a gente pode enfatizar destacar que o exercício físico, ele estimula tanto o BDNF, que é um fator neurotrófico, quanto o IGF-1, que é outro fator neurotrófico, levando à melhora da função da memória hipocampal, tá? Então, o exercício físico, ele atua não só no BDNF, mas também no IGF-1. E qual tipo de exercício físico atua no BDNF e no IGF-1? Ambos, tanto o exercício físico aeróbio quanto o exercício físico resistido, aumenta BDNF e aumenta IGF-1. Só que a gente pode ver aqui na figura que o BDNF, ele é mais aumentado no exercício físico aeróbio, e o IGF-1 é mais aumentado no exercício físico resistido. Em ambos tem um aumento de 2, mas o exercício físico aeróbio, ele aumenta mais BDNF do que IGF-1, o exercício físico resistido aumenta mais IGF-1 do que BDNF. E agora, gente, eu vou destacar aqui a hipótese da endorfina, né? A hipótese da endorfina, ela destaca que
o exercício físico, ela aumenta os níveis de euforia, né? Ela aumenta a produção de endorfina e a endorfina ela tem uma ação semelhante à morfina, né? Levando à diminuição da dor e aumento da euforia. Já a hipótese termogênica, ela destaca que o aumento da temperatura corporal central durante o exercício físico, ela diminui a ansiedade, levando à redução da tensão muscular e alteração da atividade neuronal. Já a hipótese da distração, né, que agora a gente já entra nas hipóteses psicológicas, destaca que o lazer e a distração, ela leva, né, a um bem-estar psíquico, que esse bem-estar psíquico que o exercício físico proporciona, ele é semelhante ao bem-estar que a psicoterapia proporciona, segundo esse autor. E a hipótese da autoeficácia, o sucesso em realizar a tarefa física que o exercício físico proporciona, ela leva à melhora, né, ao aumento do humor. Por quê? Porque aumenta a autoconfiança, aumenta o senso de eficácia e aumenta, assim, a capacidade de lidar com os problemas cotidianos, né? Já, além disso, a hipótese da autoeficácia destaca que o bem-estar físico, né, o exercício físico leva a um bem-estar físico associado a um bem-estar estético e isso melhora a autoestima da pessoa. Né? Já a hipótese do autodomínio destaca que a superação das metas do exercício físico, né? Então, essa superação das metas que são impostas quando a gente prescreve um exercício físico, leva ao aumento do sucesso, da independência, do senso de controle sobre a situação. E a hipótese da interação social, ela destaca que as relações sociais e o mútuo apoio durante o exercício físico levam ao bem-estar mental, né? Levam à melhora dessa saúde mental. Então, gente, como considerações finais, né, dessa aula, eu posso destacar que diversos estudos apoiam, né, a hipótese de que o exercício físico ele pode melhorar o bem-estar mental e prevenir as doenças mentais ou ainda auxiliar no tratamento, né, dessas doenças mentais. Além disso, o exercício físico ele deve fazer parte do tratamento dos transtornos de humor e que mais estudos são necessários utilizando metodologias mais sofisticadas, né, para futuramente ter a criação de diretrizes de prescrição de exercício físico para os transtornos de humor. E para finalizar, né, a gente destaca que há evidências de que o exercício físico imita os efeitos postulados dos medicamentos antidepressivos. Especificamente, suas ações incluem efeitos robustos na neurotransmissão, como eu disse, monoaminérgica, né, de serotonina e noradrenalina, e a regulação positiva de fatores neurotróficos, como eu disse, o BDNF e o GF1, e a neuroplasticidade amplamente documentada. Então, gente, é isso. Eu quero agradecer, né, a atenção de vocês. Espero que essa aula tenha, né, ajudado aí vocês na escolha, né, dos exercícios físicos, que auxiliem vocês na prescrição, na tomada de decisão na hora de escolher o tipo de exercício físico no momento de prescrever o exercício físico para pessoas com ansiedade e depressão. E além disso, não só, né, entender quais são os tipos, né, que ainda não estão tão claros na literatura, qual o tipo, a intensidade, a duração do exercício físico, mas também saber quais são os mecanismos relacionados à melhora, né? De que forma que o exercício físico atua para melhorar esses transtornos, porque é importante que você mostre para o seu aluno quais são os benefícios, de que forma que o exercício físico atua para a melhora desses transtornos, né? Então quero agradecer, né, a atenção de vocês e até a próxima aula. Valeu!